Vamos embora, minha gente, começar por essa vitória do Inter no Beira-Rio. 3-0 para cima do Cruzeiro. Claro que contou ali com o fato de um jogador ter sido expulso, né? Com menos de 20 minutos de partida. Acho que isso foi bem relevante para o resultado do jogo, mas o Inter está mostrando um trabalho muito consistente, né, Monari? A gente vai ter um tópico sobre o lance da expulsão. Isso. É claro que quando o adversário fica com 10... o jogo muda, mas a gente já viu e vai ver muitas vezes no Brasileirão um time com 10 se colocava atrás, fechar espaços e o adversário ter dificuldade para criar. O Inter fez isso no passado. O jogo Cruzeiro e Inter no Mineirão, no Brasileirão do ano passado, o Rohel foi expulso com 28, 29 do primeiro tempo. E o Inter com 10, teve o goleiro defendendo o pênalti, o Antony, teve chance em cima da linha que o Caio Jorge errou e tal, mas o Inter segurou o 0-0. O Inter conseguiu se defender com 10 do Cruzeiro em Minas. Então, tem o mérito do Inter, sim, de encontrar espaço. A gente vai mostrar depois mais detalhadamente o primeiro gol. O time funcionou muito bem, tendo o Carboneiro pela esquerda com o Bernabé, o Wesley pela direita, o Alan Patrick, que circulou pelo campo. Tanto que o Alan Patrick participa dos 2 gols, né? Olha, ele faz essa jogada, o trio, né? Alan Patrick, Carboneiro e Bernabé pelo lado esquerdo, e depois pelo lado direito ele vai fazer a tabela com o Wesley, para o Wesley cruzar para o Valência. Então, assim, um time que está muito bem montado, que soube como atacar uma defesa fechada. Vamos lembrar, no Gauchão, o Inter teve dificuldade... Ele bota o pé no chão. O Inter teve dificuldade contra o São José, contra o Avenida, que se colocaram fechados no Beira-Rio, né? Aí depois a gente debateu muito sobre como que o jogo de transição favorecia o Inter, e o Inter teve os grenais, que o Grêmio atacou, os jogos de estreia de Brasileirão e de Libertadores, também Bahia e Flamengo foram outros jogos, e ontem, quando o Cruzeiro não começa o jogo fechado, mas quando a partir do momento que fica com 10, o Cruzeiro se fecha, e o Inter conseguiu furar essa defesa, então assim, também é um processo de evolução. E de jogadores que vão ganhando espaço, né? O Carboneiro me parece que é o novo titular, o Valência também. O Borré até fez o gol depois, mas o Valência vinha merecendo ser titular, né? Apareceu bem no jogo. O Inter vai ganhando opções. Entrou o Romero ontem. Foi um jogo importante também para a questão física, porque como faz 2-0 cedo, o Roger pode se dar o luxo de descansar o Fernando. O Fernando sai no intervalo, depois no segundo tempo sai o Alan Patrick. Então foi um jogo que tudo deu certo. Assim, o Inter ganhou, fez os 3 pontos, o que torna ainda mais importante aquele empate contra o Flamengo, né? 1 ponto fora e 3 em casa. E também conseguiu até descansar o Fernando, né? Um tempo, o Fernando não precisou jogar, o Alan Patrick pôde sair no final, porque aí quinta-feira tem Libertadores de novo. Assim, então foi um jogo perfeito para o Inter. Apesar de, claro, a gente tem que considerar a expulsão, né, do Cruzeiro, mas assim, mesmo no 11 contra 11, o Inter não estava assim esmagando o Cruzeiro, tá? Mas quem tá olhando o jogo tá vendo que tem de um lado um time muito bem treinado, muito bem organizado, com uma ideia de saída de bola, de saída de transição, que trabalha muito bem a bola na fase ofensiva, contra um time do Cruzeiro que não se achou ainda em 2025, né? Então, assim, mesmo com 11 contra 11, se o jogo segue assim até o final, eu tinha convicção de que o Inter venceria o jogo. Contra um Cruzeiro que fez muito investimento. Investimento altíssimo. Quanto foi o Fabrício Bruno? O zagueiro que contratado... 30 e poucos milhões, né? Pelo amor de Deus. Gabigol, Dudu. Os caras investiram. E esse lance, o Gamarra vai muito mal nesse lance. Muito superior. Esse time dá muita segurança e eu escrevi em coluna, falei ontem no bate-bola e falo aqui para quem não acompanhou ainda. O Inter, eu não sei se vai ser campeão, Kelly. Eu não sei se o Inter vai chegar no final lá, campeão brasileiro, campeão da Libertadores ou campeão da Copa do Brasil. O que eu sei é, o Inter tem tudo que um time precisa para ser campeão. O Inter tem bom treinador, o Inter tem bons jogadores, bons valores individuais, força do conjunto, preparo físico. Porque o Inter, os 2 primeiros jogos do Inter em Libertadores e Campeonato Brasileiro foram jogos extremamente desgastantes. E o Inter sobrou contra o Cruzeiro. Claro, um jogador a mais durante bastante tempo, é verdade também. O Inter tem uma sinergia muito grande entre time e torcida. Né? Tem bons jogadores, tem boas reposições. A gente está vendo que agora tem boas reposições. Claro que tu não vai ter, por exemplo, lá para centroavante o Inter tem Valência e Borré. Tu não vai ter isso com o terceiro zagueiro do time. Mas tu tem. Saiu o Vitor Gabriel, entrou o Juninho. Pô, mas daí machucou os 2.
Tu não vai conseguir manter o nível. Ninguém tem isso, entendeu? Mas o Inter tem bons valores individuais. E eu quero aqui, de novo, sublinhar Vitão, Fernando e Alan Patrick. Esses 3 jogadores jogam demais. Eu acho que essa é a grande, talvez o grande mérito, né? O grande mérito. Tu ter jogadores diferentes que sobem a régua dos outros. Olha como ele toca o pé no chão lá. O Vaguinho tava na dúvida se ele tocava o pé no chão ou não. Viu? Ele toca. E ele toca o pé no chão. Fora do ar, só para contextualizar, fora do ar eu não tinha entendido ainda o gol do Alan Patrick, porque parece que ele dá o tapa com a perna direita e mesmo assim ele não bota o pé no chão, mas ele bota rapidinho o pé no chão e bate. Mas é muito bonito o gol. Né? Aí o jogador protagonista que sobe o nível dos outros. O Fernando subiu o nível dos meio-campistas, o Alan Patrick está subindo o nível dos atacantes e o Vitão sobe o nível dos zagueiros. E aí tu tem um time mais forte, mas tu não consegue montar um time vitorioso só com um coadjuvante. E esse é um ponto que me parece fundamental também para esse momento do Inter. Com relação ao jogo em si, eu vi o jogo, o Vaguinha tem razão com relação ao que o Inter mostrava antes mesmo da expulsão, porque a expulsão ela patifa o jogo, tá? E aí a gente pode discutir a expulsão não no âmbito do Inter, que eu acho que o Inter venceria de qualquer maneira e talvez até com a mesma margem, mas eu me refiro, Vaguinha, a um jogo que a arbitragem tá mudando, entendeu? Eu vi ontem Manchester City e Manchester United. Cara, os caras apitam outro jogo, cara. Os caras transformaram o futebol brasileiro num jogo diferente. Todo e qualquer lance, a sensação que dá é que eles pegam uma lupa para participar do jogo, entendeu? E aí Mas tu não achou falta? Não é que eu acho que pode ter um toque, pode ter falta. Agora, tu expulsar um jogador, 2 jogadores, o cara tá no meio dos jogadores, tu expulsar os jogadores com a lógica é um lance capital, simplesmente terminou o jogo. E eu vou repetir, o Inter ganharia o jogo talvez com a mesma margem. Eu não estou diminuindo a vitória do Inter, pelo contrário. Eu só estou querendo dizer o seguinte, é uma forma, é uma coisa que eu tenho usado aqui. Eles estão mudando. Ontem, o pênalti que eles deram pro Palmeiras. Isso é sacanagem. Entendeu? Aí tu vai dizer o seguinte, Palmeiras é brincadeira. mas é que tu olha, Vaguinha, tu olha o lance e toca. Toca. O jogador toca na bola antes. Não. O jogador toca na bola. Mas ele dribla o jogador. Tu tá falando pênalti no Veiga? Isso. Ele dribla o jogador, ele não toca na bola. Ele dá um pisão. Não, o jogador toca na bola. Eu nem vi. O jogador do esporte atinge a bola. Eu tô olhando... E aí ele termina o movimento e pega no pé do Veiga. Olhando, ele toca no pé do Veiga e ele toca. Efetivamente ele toca. Aquele lance parado, tu bate uma foto daquele... Ele toca, né? Não toca no pé? Toca no pé. Aquele lance não derruba ninguém. O cara que joga bola, aquele lance não derruba. Mas é mais grave, não é o pé, não é aquele pé que ele toca, não é o pé de apoio. Mas é mais grave. O jogador acertou a bola. Eu fiquei cuidando do pé. Entendeu? Então, daí tu vai ver o jogo. Cara, tu não sabe. Eu brinco, sabe o WWE? Que é aquele telecat lá, os caras que brigam fake. É o que eu tô vendo no futebol hoje. Eu não sei o que vai acontecer, cara. Ontem o jogo do Cruzeiro, Vaguinho, tu não estaria reclamando se tivesse acontecido com o Inter aquilo ontem? Como eu reclamei no ano passado. Lá em BH, os caras expulsaram o Rohel com 5 minutos de jogo. Tu entendeu? Então tu expulsa porque aí tu muda o jogo, tu muda a história. Repetindo, não foi por isso que o Inter ganhou. Eu tô me referindo porque teve um lance que... e no futebol brasileiro nessa semana, teve na semana passada, no jogo contra o Sport também, teve um pênalti no Calheri, que ele até errou o pênalti. Cara... Também contra o Sport. 2 pênaltis contra o Sport. É um negócio que tu olha e diz, cara, não pode ser verdade, entendeu? Só que acontece, tudo que é jogo acontece. Então é difícil, tá muito difícil. Eu torço, por exemplo, eu não tenho problema com a arbitragem ruim, mas uma arbitragem que não mexe definitivamente no jogo. O jogo do Palmeiras ontem, o Palmeiras só ganhou o jogo por causa daquele pênalti. Não teria ganho. Não teria ganho o jogo. E o jogo do Inter, ele tem uma facilitação, não tem dúvida, porque eu tenho uma expulsão a 20 minutos de jogo. Muito então bem. Isso tá errado, isso aí tá na hora de mudar isso. Deixa eu dar uma passada aqui nos comentários da galera, o que estão falando sobre esse primeiro tema, vitória do Inter para cima do Cruzeiro. Robert Souza, Kelly, com o futebol apresentado, o Inter se consolida favorito a títulos em todas as competições que participa. Na verdade, isso é uma pergunta, não é uma afirmação. Lembrando que ainda pode chegar um centroavante matador na próxima janela.
Vaguinha, responde o Robert. O Inter se consolida favorito a título em todas as competições que disputa? Eu não gosto do termo favorito, porque se eu fizer essa análise, eu vou colocar sempre o Flamengo como favorito. Mas eu coloco o Inter como candidato. O futuro eu não sei o que vai acontecer. O presente me diz que o Inter é candidato a títulos. Muito bem, Douglas Teixeira, com todo o respeito que é Lizinha, mesmo se o Cruzeiro tivesse com 14, o resultado seria o mesmo. Tá tudo bem, a gente falou ali, né, que o Cruzeiro ficou com 1 a menos na abertura, mas é um fato, não que, né, necessariamente vocês precisem concordar com isso, tá bom? Gilberto Berton, o baile seria dado mesmo com 11. A galera tá achando, então, que ter 1 a menos não fez tanta diferença assim. E o Everson Goulart manda uma pergunta sobre o Grêmio. Eu já leio a do Everson. Antes, deixa eu ler o Fábio Carneiro Dias. O melhor foi o garotinho no jogo do Inter e Cruzeiro falando e mandando mensagem pro CCD. Diz a criança. Prefiro ser Palácio dos Enfeites do que ser Túnel do Terror. Foi maravilhoso o garotinho. Ótimo dia, mandou o Fábio. O Raul ontem, Raul é o nome dele. Boa. Tá. Foi entrevistado Me contem melhor. Ele foi entrevistado pelo Bruno Flores na saída do estádio. E aí ele falou, grande vitória e tal. Eu quero dar um recado pro CCD. Ele veio Eu não sei a pronto. idade dele, mas assim, sei lá, 12, Tá. 13 anos. E aí ele disse assim, CCD, eu prefiro ser Palácio dos Enfeites do que Túnel do Terror. Mas é muito bom isso. Cara, ele deve ter Esse é o pensado, lado- o Inter vai vencer e eu vou mandar no Esse é o microfone da lado- Gaúcha um recado pro CCD. Esse é o lado que a gente tem, que a gente gosta. Porque quando eu brinco com o Palácio dos Enfeites, eu não tô ofendendo o Inter, eu tô brincando, que todo mundo acha tudo muito bonito no Inter e tal. A gente brinca com o negócio do Dick, a gente brinca com o time. Mas, gente, é lúdico, é uma coisa boa. E quando tu ouve isso de uma criança, eu nem ouvi, agora que eu sei, eu não ouvi esse momento da jornada. Mas isso é bom. Isso é bom, isso mostra um pouco do que a gente está passando, de como a gente está sendo percebido. Diferente do que aconteceu naquele episódio do Gauchão, que eu quero esquecer, que é o lado doentio do negócio. Né? Doentio, que até músicos famosos criticaram fortemente um recorte tendencioso e mau caráter, entendeu? Então, esse é o lado bonito disso. Esse é o lado É bonito importante dizer disso. que nenhum de nós aqui criticou. Hã? Próxima encarnação, olha eu quero aqui, ter o ó. talento de Não, Wagner Martins, mas não no impressionante, futebol. cara.